Olá, graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e convido você que está aí me assistindo nesse momento a ficar comigo nos próximos minutos para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Como você está? Tá tudo bem com você? Preparado? Então vamos lá. Hoje, queridos, para o nosso estudo, eu escolhi aqui o primeiro milagre que Jesus realizou. Você já sabe, né? Ele transformou água em vinho. Aonde que a gente vê isso? Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relatou João, capítulo 2. Então segue aí comigo, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." A sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória aos seus discípulos e seus discípulos creram nele. Queridos, quando nós aqui temos o contato com o Evangelho de João, nós vamos ver que João aqui focou em 7 milagres. Nós vemos aqui que esses 7 milagres vão nos mostrar a divindade de Jesus. Jesus não é apenas homem, mas Jesus é também Deus. Então ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é coeterno com o Pai, ou seja, ele existe desde sempre. E ele é consubstancial com o Pai, é da mesma natureza. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então João aqui nos mostra esses 7 milagres, tentando nos mostrar a divindade de Jesus. Mas quando você vem aqui, queridos, para o final do seu evangelho, quando você vem no 21, 25, abre aí comigo, porque talvez você pense assim: mas por que João, queridos, relatou apenas 7 milagres? Como eu disse, para mostrar para a gente, através desses milagres, a divindade de Jesus. Mas aquilo que Jesus fez não se resumiu a apenas esses 7. Olha o que João escreve no final do seu evangelho, 25, diz assim: "Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos." Queridos, você tem aqui dimensão do tamanho do seu Deus? Ele registra 7, mas ele termina dizendo: muitas outras coisas Jesus fez. E penso eu que se elas tivessem sido registradas nos livros, queridos, não caberia, que não haveria espaço nem mesmo no mundo inteiro. Eu olho para isso aqui, queridos, e eu fico assim, maravilhada de ver, queridos, quão poderoso é o nosso Deus. Talvez você esteja aí na sua casa, você esteja orando por um milagre,
ou você esteja esperando por um milagre, ou você tem um problema para resolver. Você imagina esse Jesus que fez tantas coisas, mas tantas coisas, que faltaria espaço para registrar. Esse mesmo Jesus, queridos, ele pode resolver esse problema que você está passando. Ele pode trazer esse milagre que você está esperando, porque ele é todo poderoso para assim fazer. Não existe nada impossível para ele. Para nós, seres humanos, limitados, pode parecer impossível, mas para ele todas as coisas são possíveis. E eu olho para essa aqui, declaração de João, queridos, e eu fico assim, maravilhada com esse poder, com essa grandiosidade, com essa declaração que para ele não há limites, queridos. Ele pode fazer todas as coisas e ele pode realizar todas as coisas na nossa vida. E eu gosto aqui quando João vem nos trazendo, nos apresentando Jesus como Deus, para fortificar a nossa fé, para mostrar para a gente quem é que está do nosso lado. E ele completa, queridos, aquilo que os outros evangelhos já vieram nos apresentando de Jesus. Mateus nos apresenta como o Messias, como o Rei dos Judeus. Marcos vai nos apresentar Jesus como servo, e o servo em atividade, aquele servo em ação. Lucas vai nos mostrar aqui o Filho de Deus. Mas aí João vem e completa, ele não é apenas o Rei dos Judeus, não é apenas, queridos, o servo, ele não é apenas o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E quão maravilhosa é essa declaração, né? Imagina um Deus que, queridos, se fez carne e habitou entre nós. E aí vamos começar aqui então, né, a olhar essa história. Eu quero trabalhar nessa manhã com você 3 pontos, né, que nós aprendemos aqui desse milagre. O primeiro deles, queridos, é convide Jesus para ser o Senhor da sua vida, ou deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Então a história começa nos dizendo que havia uma festa de casamento em Caná da Galileia e que Maria estava ali. Então nós podemos inferir que se Maria estava ali, estava envolvida ali naquela festa, provavelmente ela era parente, né, daqueles noivos, parente ali daquela família que estava casando, fazendo aquele casamento. Mas a palavra continua e diz que Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E num determinado momento, quando todos festejavam, quando todos curtiam ali, há um problema. O vinho acaba. E nós sabemos como a hospitalidade é importante, queridos, até o dia de hoje para aquela cultura. Aquelas festas de casamento duravam 7 dias. Então a família ali responsável pela festa, ela era responsável por prover o alimento, a bebida, a hospedagem por 7 dias seguidos. E ali acabar então aquela bebida, acabar a comida seria um vexame, seria uma vergonha, né, para aquela família. Então acaba ali o vinho, Maria conversa com Jesus e Jesus então faz o milagre. E é isso, queridos, que eu chamo a sua primeira atenção. Jesus estava ali na festa, curtindo como qualquer um dos outros convidados. Mas num determinado momento, Jesus ele deixa de ser apenas aquele convidado que está ali assentado, que está ali curtindo, para ser aquele, queridos, que vai então operar o milagre, para ser aquele que vai se responsabilizar. Ele vai ser aquele que vai fazer a ação, aquele que vai se responsabilizar. Como se Jesus, do banco de convidados, assumisse o lugar do anfitrião da festa. Que ele agora, né, que vai fazer o milagre, ele agora que vai suprir, ele agora que vai cuidar. E eu aprendo algo com isso. Que muitas vezes eu e você oramos na nossa casa, fala: Jesus, vem aqui com a tua presença. Ou nós oramos recebendo Jesus, né, como Salvador das nossas vidas. Mas essa passagem aqui nos ensina a colocar Jesus na nossa vida muito mais do que um convidado, muito mais do que apenas um Salvador, mas realmente colocar Ele como o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família, o Senhor da nossa vida. Não apenas convidá-lo para se assentar à mesa, mas falar: Senhor, assume o controle da minha vida. Me direciona nas decisões, eu quero fazer a tua vontade.
Muitas vezes a gente recebe esse Jesus, queridos, na nossa vida e falamos, Ele é o meu Salvador, eu estou salva por causa daquilo que Ele fez por mim. Mas a gente esquece que no batismo a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Nós recebemos Ele como Senhor e Salvador e não apenas como Salvador. Então Ele hoje é o nosso Senhor. Deixe Ele assumir esse controle, não fique resistindo. Convide Ele, queridos, para assumir aí, né, a direção da sua vida, do seu casamento, da sua família. Fala, Senhor, sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu quero submeter a minha vontade à tua vontade. Eu quero submeter as minhas decisões à tua direção. Deixa Jesus coordenar todas as coisas e você vai ver como o milagre vai chegar, queridos. Você vai ver como aí a atmosfera vai mudar. Tire Jesus apenas desse banco de convidados e deixe Ele ser, queridos, esse que age em todas as coisas. Confie nele, entregue teu caminho a Ele e deixe que o mais Ele faça. Aqui esse ano, na Lagoinha de Braga, nós tivemos tantos casamentos, né? E aí eu fui convidada para esses casamentos, às vezes para participar na celebração, às vezes apenas ali para realmente estar comendo, né? Estar com a família. Mas fato é, queridos, que existe uma diferença entre aqueles que organizaram, aqueles que supriram e aqueles que estão ali apenas como convidados. Ei, guarda algo na sua vida, guarda algo no seu coração, queridos. Não deixe Jesus apenas ali naquela mesa de convidados. Convide Ele para participar, deixe Ele participar. Ele vai ficar feliz, Ele vai se alegrar de poder participar do planejamento, da organização e da execução. Coloque nas mãos dele. Tire Jesus desse lugar aí. Ele não é qualquer um. Ele é, queridos, o próprio Deus. E Ele está sentado aí na mesa da sua casa fazendo o quê? Deixa Ele agir. Passa o controle para Ele. Às vezes você está correndo, às vezes você está fadigado, porque tem tentado fazer algo que está além do seu alcance. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha. Queridos, comece 2022 leve. Comece confiando, comece, queridos, colocando na mão daquele que pode todas as coisas, para que você tenha, queridos, aí descanso para o seu físico, descanso para a sua alma, descanso para a sua mente. Talvez você anda de um lado para o outro preocupado, fadigado de tanto trabalhar. Queridos, nós precisamos confiar no Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Se nós podemos fazer várias coisas, mas se não for o Senhor a guardar, se não for o Senhor, queridos, a fazer, em vão, nós faremos todas as outras coisas. Então, olha, quem está aí com você não é um simples homem. Quem está aí com você é Jesus Cristo, o Filho de Deus e o próprio Deus. Então, tire Ele desse banco de convidados e traga Ele, queridos, para ser o Senhor de todas as coisas. Eu fico olhando aqui, coitados, que momento difícil para essa família. Acabou, né? E ali a provisão acabou e agora como que seria? Enfim, para você entender como que isso ali, queridos, é complicado naquela região, né? Como eles levam a sério essa questão da hospitalidade. Quando eu servi ao Senhor ali no Líbano, eu morei numa escola e ali tinham várias meninas egípcias e eu orei com uma delas e ela alcançou um milagre. E a família dela, muito agradecida, me convidou para ir ao Cairo. E eu fui então ao Cairo e quando eu chego ali no aeroporto, aquela família me recebe, foram de van me buscar, me levam para sua casa, um bairro simples, um bairro ali cheio de areia, a casinha deles simples, de chão assim batido e pedra. E quando nós entramos naquela casa, havia apenas 2 quartos, uma sala e uma cozinha, quer dizer, um banheiro. Toda a família ficou em um quarto e eles me deram um quarto para ficar. Eu fiquei ali, salvo engano, agora não me lembro direito, acho que 3 dias. Durante aqueles 3 dias eles passearam comigo e eu não gastei, queridos, R$1. Ou seja, a hospitalidade para aquelas pessoas fala alto. É algo, queridos, de honra para eles e até os dias de hoje. Aquela família sem provisão, eles me deram o seu melhor porque estavam ali me hospedando. Então, para aquela família ali que estava naquele casamento, essa questão da hospitalidade era muito importante. E quando Jesus, então, assumiu o controle
daquela situação, quando esse problema foi levado para as mãos de Jesus, Jesus resolveu. E toda aquela vergonha se transformou em honra, né? Até o vinho se tornou melhor, como diz aqui aquele que provou. Todo serve primeiro o melhor e deixa ali o inferior para depois. Mas você serviu o inferior e deixou aquele, né, que é muito melhor para o final. Coloque esse problema, queridos, nas mãos do Senhor. Com certeza, Ele trará a solução. Mas uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, queridos, é siga as instruções desse Senhor. Coloque Ele como Senhor e siga, arrisca as instruções dEle, obedeça a Ele. E você, queridos, com certeza alcançará êxito. Eu vejo aqui, quando Maria vem falar com Ele, né? E aí muitos aqui não entendem essa resposta de Jesus, quando Ele diz: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Queridos, de forma alguma Jesus aqui foi grosso com Maria. Mulher era uma forma das pessoas se reportarem às mulheres, né? Então Jesus aqui falou mulher para Maria, Ele falou mulher também para a mulher samaritana. Ali na cruz, quando Ele vai falar com João e também com Maria, Ele fala: eis aí, mulher, o teu filho, eis aí, né, a tua mãe. Então era uma forma de se dirigir à mulher, não era um desrespeito isso aqui que Jesus fez. Mas Jesus aqui, queridos, deixa muito bem claro que não há, queridos, uma posição privilegiada, não há uma pessoa privilegiada que possa ter acesso a Ele. Quando Ele fala o que temos nós em comum, mulher, nós também podemos interpretar essa forma aqui da seguinte maneira: não tem uma mulher, não tem um homem que possa se achegar a Ele mais do que a mim ou a você, que já somos filhos de Deus. Todos nós hoje temos livre acesso ao Pai. Todos nós podemos nos achegar a Ele. Nós não precisamos mais de um intermediador. Nós não precisamos mais de um intermediário. Nós não precisamos mais, queridos, aqui de um intercessor humano. Nós já temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Nós já temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E não há posição privilegiada, queridos, para termos acesso ao nosso Pai, né? E nem a Jesus Cristo. Então aqui, quando Jesus fala isso, Ele está acabando com essa questão aqui de Maria ser uma privilegiada e nós levarmos a ela para que ela leve a Ele. Não, não há mais essa necessidade, né? Não há essa necessidade. Nós temos livre acesso a Ele. E Maria aqui nos deixa uma lição tão linda. Ela fala o seguinte para os serviçais: façam tudo o que Ele disser. Maria aqui nos dá o caminho. Maria está falando assim: olha, eu não posso fazer aquilo que só Ele pode fazer. Vocês têm que ir nele. Ele é o caminho, Ele é a solução, Ele é que faz o milagre. Eu não sou nada disso. Por isso, façam o que Ele disser. Não é o que eu disser, mas é o que Ele disser. Maria nos dá o caminho das pedras. E é interessante porque Maria conhecia o filho. Diz Lucas, queridos, que Maria ia vendo as situações e ela guardava todas aquelas coisas no seu coração. Maria sabia do milagre que havia sido feito no seu ventre. Maria acompanhou aquela criança, o processo de crescimento daquela criança. Maria via a forma como as profecias se cumpriram, como as pessoas se aproximavam de Jesus. Lembra dos pastores? Lembra dos reis magos? Quantos, queridos, se aproximaram de maneira especial de Jesus? E diz Lucas que ela guardava todas essas coisas no seu coração. Ela sabia quem seu filho era e por isso ela poderia falar: faça o que Ele disser, porque ela sabia o que Ele é capaz de fazer. Maria nos aponta para Jesus. Ela nos mostra que Jesus é o caminho, que Jesus tem todo o poder. Então, quando você olhar para Maria, lembre que ela foi uma mulher agraciada, uma mulher bem-aventurada, não porque não teve pecado, não porque houvesse mérito nela, porque isso foi graça de Deus sobre a vida dela, favor imerecido, mas sim, ela foi agraciada porque entre todas as mulheres, Deus escolheu ela para ser mãe de Jesus, não mãe de Deus, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, o homem, né? Não de Jesus, a parte ali divina. Então nós olhamos para isso e tiramos nessa lição, aprendemos essa lição com essa mulher de Deus que também precisou ser salva. Façam o que Jesus disser. Queridos, eu fico olhando para isso daqui
E muitas vezes nós questionamos a direção de Deus para as nossas vidas. Ou muitas vezes nós não aceitamos a direção dele para as nossas vidas. Maria chega para ele e diz: o vinho acabou. E Jesus, quando dá ordem para os serviçais, ele diz: peguem ali as talhas, pega aqueles potes e encham o quê? De água. Mas o que estava faltando? Era o vinho. Mas Jesus fala para encher de água. E nós às vezes ficamos assim: Jesus, eu estou precisando desse milagre, por que o Senhor está fazendo outro? Não é? Eu estou precisando de vinho, por que o Senhor mandou colocar água? Perceba, queridos, que os serviçais não questionaram a ordem de Jesus. Eles não questionaram a direção que Jesus trouxe. Pelo contrário, eles fizeram o que Jesus disse. Eles encheram aquelas talhas com água. Queridos, o Senhor sabe o que Ele pode nos entregar. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. Então, quando vier uma direção, quando vier uma provisão, quando vier uma porta aberta do Senhor para nós, não questione, apenas aceite, apenas entre por ela, porque certamente a vontade do Senhor vai se cumprir na sua vida. Certamente esse milagre vai ser feito, não da forma como você imaginou, mas da forma correta, como Deus preparou para que esse milagre fosse. E eu fico vendo aqui, os serviçais então foram lá, encheram os potes como Jesus pediu que enchesse. Eles então encheram até a borda, como Jesus pediu que eles fizessem. Eles retiraram a água e levaram para aquele que era encarregado de provar o vinho. E aí, queridos, fica essa dica para nós, né? Vamos fazer aquilo que Jesus está pedindo para nós fazermos. A Bíblia é cheia de direções para nós. A Bíblia ela foi escrita para a nossa correção, para o nosso ensino. Então aqui, queridos, é um manual de instrução para a nossa vida. Siga a instrução do seu Pai, obedeça essas palavras de vida que tem aqui e você será bem-sucedido. Quando você tiver um problema, vá no Filho. Quando você tiver um problema, leve para o Filho resolver. Obedeça aquilo que o Pai deixou aqui registrado para que eu e você possamos fazer. E aí nós vemos aqui então que eles fazem exatamente o que Jesus pediu para fazer. E a água então, ela é transformada em vinho e aquela vergonha, ela é encoberta. Mas o terceiro ponto que eu vejo aqui, queridos, e último, né? Então nós vimos aqui até agora, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida, ou deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Segundo, leve, queridos, a sério a direção desse Senhor, obedeça a direção desse Senhor. E terceiro, se prepare para receber as bênçãos desse Senhor. Nós vemos aqui no verso 6 que haviam 6 potes de pedra. E diz aqui a palavra que cada pote desse cabia entre 80 e 120 litros. Em algumas traduções vai dizer talha. Então vamos fazer uma média de 100 litros, né? 80, 120 faz uma média de 100. Nós estamos falando aqui de 600 litros de vinho. Olha a abundância, queridos, que veio sobre aquela casa. 600 litros de vinho daria para muitos e muitos dias de festa. Eu não tenho noção, né, que eu não bebo, mas 600 litros é muita coisa. Com certeza isso daria para muitos e muitos dias. Então veio uma provisão e veio uma provisão em abundância. E aí, queridos, você olha para isso daqui e aquilo era para compartilhar com os convidados. Eu vejo isso aqui de forma tão interessante, a bênção que Deus traz para nós. Não fica só para nós, nós devemos compartilhar. E isso é generosidade. As bênçãos que eu recebo, as bênçãos que caem, que são derramadas sobre mim abundantemente, elas também abençoam a outros. Eu recebo uma bênção para compartilhar a bênção com outros. Eu sou abençoado para ser bênção na vida dos outros. Então essa bênção veio sobre essa família, mas todos desfrutaram dessa bênção. E aí, queridos, vem essa bênção, vem essa abundância. E aí eu aprendo algo tão bonito aqui, queridos, já encerrando, né? Que esse encarregado leva o vinho para o noivo e diz que ele guardou o melhor para o final. E aí quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João, nós então podemos assim
queridos, nos perguntar: mas por que será que João, queridos, mostrou aqui esse primeiro milagre num casamento? Né? Por que foi o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento? E nós precisamos entender que a forma como Jesus se relaciona com o casamento, se relaciona com a sua igreja, a forma como Jesus se relaciona com a sua igreja é através dos princípios do casamento. Ele tem uma aliança conosco. O seu sangue, queridos, ele trouxe essa nova aliança. O seu sangue é a nova aliança dele. Ele tem uma aliança conosco e ele está conosco todos os dias. Seja nos dias bons ou nos dias maus, ele está conosco. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas as coisas quer dizer coisas boas e coisas más. Então, no dia mau, no dia bom, ele está com você. Na saúde na saúde, ou então, queridos, na saúde ou na doença, ele está conosco. Ele está conosco todos os dias, na abundância ou na escassez, ele está conosco. Lembre-se que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. Tu estás comigo, disse Davi no Salmo. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele tem uma aliança conosco e ele fielmente, ele vai honrar essa aliança conosco até o fim, queridos. Jesus se relaciona com a igreja, com os princípios do casamento. E aqui nós vemos João Batista nos apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo em seguida, João Batista descreve Jesus chamando os discípulos. Muitos dos seus discípulos começaram a seguir Jesus. Jesus chamou outros para segui-lo. E esses aqui deixaram tudo para seguir Jesus. E agora são convidados para uma festa. Entendeu, queridos, a mensagem desse milagre? Nós que deixamos tudo por causa dele, nós que o seguimos, nós que pertencemos a ele, estamos convidados para uma festa, as bodas do Cordeiro. Um dia nós estaremos com ele, um dia ele vai vir buscar a sua noiva e nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. Que mensagem, queridos, tão maravilhosa que ficou aqui para a minha e para a sua instrução, para o meu e para o seu conhecimento. E ele termina aqui, queridos, dizendo: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória aos seus discípulos e creram nele. Querido, Jesus então aqui começa a se revelar para os seus discípulos, começa a mostrar para eles quem ele era. E aqui, através dessa glória revelada, Jesus já começa a mostrar o que ele veio fazer. Jesus, queridos, está voltando para buscar a sua noiva. Jesus se revelou a eles, Jesus se revelou a nós e nós sabemos que ele voltará para nos buscar. Amém? Ele é o seu noivo, amada igreja de Cristo. Ele é o seu noivo.